Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de dois santos que são chamados de colunas da igreja. Inclusive, nós somos católicos apostólicos romanos por causa deles dois. Os dois morreram em Roma. Então, por causa disso, todo bispo da igreja de Roma, todo líder da igreja de Roma, passou a ser líder também da igreja do mundo inteiro. Se tornou ponto de referência. São Pedro e São Paulo, eles antes mesmo de conhecer Jesus, eles já eram pessoas que buscavam a Deus. Nós temos ao longo da história da igreja, até no grupo dos apóstolos, aquelas pessoas que antes de se encontrar com Jesus, viviam numa vida de pecado. São Mateus, por exemplo. Mas São Pedro e São Paulo não. Todos os dois eram zelosos. Todos os dois eram fiéis e buscavam a Deus de coração. São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, tem um momento em que se diz que ele teve uma visão de uma série de animais e uma voz que dizia: toma e come. E ele dizia assim, ele se negou e disse: não, porque eu nunca comi coisa impura. Então veja que São Pedro era zeloso em seguir os mandamentos da lei de Deus. São Paulo então nem se fala. Tanto é que ele diz em uma das cartas que da geração dele, ele é o que estava mais à frente. Dois homens que já buscavam a Deus, mas foi tão diferente a maneira com que Jesus os conquistou para ele. São Pedro, bastou Jesus chegar, pescou junto com ele e disse: Pedro, vem comigo, porque eu te farei pescador de homens. Uma frase, e São Pedro deixou tudo e seguiu. São Paulo, Jesus sabia que ele podia mandar qualquer apóstolo. Paulo não ia aceitar. Paulo era cabeça dura. Ele podia mandar qualquer sábio, dificilmente ia conseguir vencer Paulo no argumento. Então Jesus teve que ir pessoalmente. Apareceu a Saulo na estrada de Damasco. Ele cai no chão, uma luz muito forte. E aí Jesus questiona ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo ficou ali: meu Deus, quem és tu que eu estou perseguindo? E aí a voz disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E depois de 3 dias cego, São Paulo finalmente foi batizado, abraçou a fé e se tornou o grande apóstolo que ele foi. Quando nós vemos vidas como os de São Pedro e São Paulo, a nossa tendência é pensar assim: nossa, é uma coisa tão elevada, tão acima do que eu posso sonhar um dia fazer, que não dá nem para imitar, dá só para admirar. Só, meus irmãos, que a gente tem que se lembrar que todos os dois, tanto São Pedro quanto São Paulo, cometeram também seus pecados, inclusive pecados que são maiores do que qualquer um que nós aqui tenhamos cometido. Nenhum de nós aqui nunca negou Jesus Cristo 3 vezes, no momento em que ele mais precisava. Pedro negou. Nenhum de nós aqui nunca aprovou um assassinato de alguém por perseguição à igreja, como Paulo fez em relação a Estevão. Jesus, quando olhou para os dois, ele não olhou para os seus pecados, nem daquele momento, nem futuros. Ele olhou para o grande amor que um dia eles teriam a ele. Tanto é que naquele encontro com Pedro na praia, Jesus nos pergunta: Simão, filho de João, você pecou? Não é isso que Jesus pergunta. Ele diz: Simão, filho de João, tu me amas? Aqui está a chave. Se a gente quiser ser discípulo de Cristo, como São Pedro, como São Paulo, temos que ter um coração que ama profundamente a Jesus. E esse amor vai fazer com que, se a gente peca, se a gente cai, se a gente erra, a gente saiba voltar atrás. São Pedro e São Paulo, esses dois grandes santos, chegaram a ter um conflito. Está lá na carta de São Paulo aos Gálatas, ele relata isso. O que aconteceu? Lá na igreja da cidade de Antioquia, existia
um grande número de fiéis que tinham sido pagãos. São Pedro estava lá, convivia com todo mundo normalmente, comia na mesa com todo mundo, conversava com todo mundo, rezava com todo mundo, normal. Mas aí chegou um grupo de fiéis de Jerusalém que tinham um certo preconceito com os pagãos. Quando esse grupo chegou, São Pedro mudou. São Pedro já não queria sentar perto deles, já não queria conversar com eles. Na hora de rezar, ia rezar separado. Porque São Pedro ficou pensando, mas esse povo de Jerusalém, o que eles vão falar de mim? Veio perto desse pessoal aqui, que foi pagão. Então, São Paulo, é interessante que ele diz assim, e esse comportamento de Pedro foi tão ruim que até Barnabé, outro grande santo, até Barnabé começou a seguir Pedro, começou também a evitar os pagãos, a sentar longe deles. E aí São Paulo diz, em determinado momento, eu me levantei e disse a Simão, como você cobra dos pagãos que eles se comportem como judeus, se você que é judeu se comporta pior que um pagão. Aqui nós vemos duas características que devem ter as pessoas de fé. Primeiro, São Paulo, que era mais amigo da verdade do que de Pedro. A verdade tem que estar acima de tudo, porque a verdade é Jesus Cristo. Não é porque eu vou com a cara do fulano que se ele começar a ensinar uma fé falsa, começar a perverter a fé, que eu tenho que aceitar. E por outro lado, Pedro, que sempre foi humilde. Pedro poderia dizer, olha, o negócio é o seguinte, Jesus disse que eu sou a pedra, não você, eu é que sei. Mas não, Pedro reconheceu que estava errado, baixou a cabeça e aceitou a reprimenda de Paulo. São tantas e tantas virtudes que a gente pode achar em um e em outro, e tantas virtudes que nós podemos tentar imitar de um e de outro. E aí, meus irmãos, pode ser que se a gente seguir nesse caminho de imitá-los, a gente possa dizer como São Paulo, que no fim da vida escrevia, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Esses dois santos combateram o bom combate, terminaram a corrida e guardaram a fé. Um encontrou a Deus pelo martírio, pela espada, São Paulo. Ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele. O outro encontrou a Deus pela crucificação, São Pedro. Mais uma vez a marca da humildade desse grande apóstolo, porque quando iam crucificá-lo, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu Senhor. Então Pedro encontrou a Deus no martírio pela cruz. Talvez nós não sejamos chamados a testemunhar Jesus como eles, pelo derramamento do sangue, mas aquilo que a providência divina nos reserva ao longo da nossa vida, para que a gente combata o bom combate, termine a corrida e guarde a fé, que a intercessão de São Pedro e São Paulo nos conceda a força para dar esse testemunho que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.